quando não vou lembrar o ano, mas a época de Chico Xavier, ele não conhecia um rapaz chamado Jesus Gonçalves. E o Jesus Gonçalves, ao saber de Chico, como ele era muito pobre, o Jesus Gonçalves também, assim como Chico, ele escrevia cartas e mandava para o centro do Chico. E eram sempre cartas muito bonitas, muito delicadas, muito sutis, querendo conhecer o Chico e contava os problemas dele, porque Jesus Gonçalves ele tinha hanseníase. Ele era hanseniano, então ele tinha vergonha de sair, ele não tinha trabalho, era muito difícil, além de ser muito pobre. Mas ele era muito dócil. Chico sempre comentava isso com o Emmanuel, que eram cartas que eram muito dóceis, muito brandas, muito bonitas, isso emocionava muito ele. E com o tempo foi se passando, e aí ele queria conhecer Jesus, mas não tinha condições. Aí Jesus mandou uma foto dele, só que ele tinha hanseníase, então era nas extremidades, principalmente no nariz também, por ser uma extremidade. Ele dizia: Chico, eu espero que você não se assuste, mas esse sou eu, e etc. Mas eu tenho um amor muito grande por você, apesar de não lhe conhecer pessoalmente, esses anos a gente se correspondendo, tá trazendo quando você, porque Chico respondia pessoalmente muitas cartas, né, se não todas. Isso deixava tanto o Jesus Gonçalves muito feliz, esperançoso numa vida melhor, nessa vida que o espiritismo explica, não só aqui na Terra, e como Chico. E aí, certa feita, alguém disse para o Chico que Jesus Gonçalves havia... Não, antes de Chico saber da desencarnação de Jesus Gonçalves, um dia ele estava lá no centro trabalhando, e após a leitura habitual e os comentários do estudo, teve a parte da psicografia, e depois ele, exercitando a vidência, ele viu um espírito muito reluzente entrar no ambiente. Isso acalmou muito o Chico, ele ficou muito impressionado com as luzes, e principalmente saía luzes do rosto e das mãos desse espírito aí, só que ele não se identificou, e depois Emmanuel disse: esse é o nosso irmão Jesus Gonçalves, que vocês se correspondiam há muitos anos, ele desencarnou. Então Chico viu, mais uma vez, uma prova que muito do que a gente vê pessoalmente encarnado não é realmente o estado de um espírito, se é mais evoluído, se é menos evoluído, se é rico, se é pobre. Um espírito ranceniano, pobre, esquecido, quase não tinha suporte familiar, poucos amigos, e foi um dos espíritos, dito isso por Chico, nos livros, se eu não me engano, Testemunho de Chico Xavier, pesquisada por Sueli Caldas Schubert, a mineira, a senhora Sueli, desencarnada também, e nesse livro ele diz que foi um dos espíritos mais reluzentes que ele viu durante toda a sua encarnação. Foi um simples ranceniano, dócil, brando, quase esquecido, para a gente ter uma noção. Então, quando Jesus diz bem-aventurados os brandos, porque eles possuirão a terra, que terra? Que terra, se o próprio Jesus dizia que não é para a gente dar um valor maior do que devemos dar ao que nós temos e possuímos, porque a verdadeira terra é logo ali, é uma terra espiritual. Então, por que ser brando a gente vai possuir essa terra, se essa terra nem é a que é a mais importante? Mas é porque enquanto nós estamos encarnados, nós devemos dar, sim, importância para o que temos e para o que somos, e ao ser brando, ao exercitar, ser pacífico, tentar exercitar essa não passividade, não ser passivo de ser lerdo, de ser inerte, de não querer fazer nada, não, de ser calmo, de ser tranquilo, porque possuirá a terra, porque os que já conseguem exercitar essa brandura já estão possuindo a terra, seja ela qual for, seja ela aqui, encarnada, ou seja ela lá. As pessoas brandas e calmas, por serem brandas e calmas, não são coléricas, não são afobadas, não são nervosas. E se não são nervosas, não são afobadas, não são coléricas, já conquistaram a terra. Já estão conquistando a terra. Talvez foram essas as palavras que Jesus tentou nos explicar nas bem-aventuranças. A pessoa branda, quando ela exercita por o maior tempo possível a brandura,
ela não pode exercitar simultaneamente a cólera e a raiva. Ou ela é raivosa ou ela é calma. Os dois ao mesmo tempo não dá, um desequilíbrio. Nem se a gente tentar, a gente vai se passar por um desequilibrado. Então, quando Jesus diz: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, então mas se o próprio Jesus disse que todos nós somos filhos de Deus, por que só os pacíficos serão chamados filhos de Deus? E os outros? E eu, por exemplo, que sou nervoso, não sou filho de Deus? Que só sou brando quando faço a palestra, eu não sou filho de Deus? Espera aí, seu Jesus. Como eu não tenho acesso via direto, pô, meu anjo guardião, que história é essa? Porque os pacíficos, da mesma forma que nenhuma ovelha será esquecida, será deixada no pasto lá, esquecida, mesmo as ovelhas desgarradas por vontade própria, serão consideradas filhas de Deus. Mas os pacíficos já são considerados filhos de Deus, já são exemplos. Esses, os que vão para a direita, esses que vão beber do meu cálice, esses que vão subir no trono, temos várias analogias, vários simbologismos na Bíblia e no Evangelho, qualquer que seja a religião, da simbologia do verdadeiro filho. Então, o verdadeiro filho é o pacífico. Não que os outros não sejam, mas são ovelhas desgarradas, nervosas, raivosas, que também são filhos de Deus, mas ainda não são os filhos de Deus. Então tem parcialidade na obra divina? Não, no exemplo, a pessoa pacífica e branda já possui a terra, já possui, já sabe, pode desencarnar alguém, ele pode desencarnar, pode ficar triste, mas ele já é brando. O brando é calmo. E a calma é equilibrada. E o equilíbrio faz gerar sentimentos nobres que nós só conseguimos exercitar no momento da calmaria. No momento da cólera, nós não conseguimos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, em 1863, um espírito não deu nome, mas assinou como um espírito protetor. Ou de Allan Kardec, que conhecemos que era São Luís, que era o irmão Luís, ou de um outro trabalhador que estava na reunião mediúnica com Kardec, só assinou como espírito protetor de alguém. Então, esse espírito protetor, para falar da brandura, da calma e da tranquilidade, ele vem dissertar sobre a cólera. A cólera. Porque ele vem ensinar que como não devemos ser e o que não devemos fazer para chegarmos no ideal de ser brando e pacífico. Então ele diz que o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. Já na primeira frase, direto, sem papa na língua. Tu quer ditar aí, tu que psicografa? Então toma ali. O orgulho vos induz a julgar-vos acima do que verdadeiramente sois. A não suportardes uma comparação que vos possa fazer nos aborrecer. Então, o orgulhoso, se ele é comparado com alguém que na cabeça dele é inferior, ele se irrita. Isso é natural, ele se aborrece. Porque não quer comparação alguma. E quando nós não consideramos, quando nós não queremos entender essa comparação, nós estamos atrelados ao orgulho. Então, quando nós nós nos sentimos superiores ao outro, está lá no Evangelho, quer por espírito, quer por posição social, quer por posição financeira, que a menor comparação, o menor paralelo nos irrita e nos aborrece. E é assim. E é assim que a gente entende, porque é assim que a gente é. Quando nós estamos nesses estados coléricos, nós não aceitamos nenhuma comparação com outras pessoas que na nossa cabeça são inferiores em qualquer dessas posições sociais, financeiras, quer em espírito, moral ou não. Porque às vezes sabemos, mas essa pessoa tem vida torta, é toda errada, então não me compare com ele. Qualquer paralelo que nós recebemos,
nós nos irritamos, nós nos aborrecemos. Aí esse espírito protetor, ele diz assim: quando estamos num estado colérico, que é uma demência passageira e temporária, com essas palavras, até assusta. Quando estamos no estado colérico, que é uma demência temporária e passageira, se pesquisarmos a fundo, isso é um espírito nobre falando, quando pesquisamos a fundo o estado daquela pessoa que está colérica ali naqueles minutos, naqueles dias, naquelas semanas, naqueles anos, essa demência temporária que é ligada a esse estado colérico, quando pesquisamos ao fundo a sua alma, está sempre atrelada ao orgulho ferido. Palavras desse espírito superior. Então, se fere é porque é algo que está nos machucando. E se algo que nos machuca, nos fere e arde, é porque ainda tem uma ferida ali não tratada. Porque se a gente não tem uma ferida, não arde e não dói. Eu estou todo saudável. Não tenho nada, nenhum machucado. O que, que vai doer em mim? O que, que vai arder? Nada. Mas se temos uma ferida, se encostar ali dói, machuca. É o orgulho. Então, é o que o outro fala, por quem fala, porque o que o outro fala me dói. Eu fico com orgulho ferido. Mas muitas vezes não é nem o que o outro fala, é por quem fala. Mas como assim, ué? Se uma pessoa que eu tenho uma leve simpatia fala uma coisa, eu vou aceitar de uma forma, eu vou entender. Se uma outra pessoa que eu não gosto muito falar a mesma coisa, sem trocar uma palavra, isso vai. Eu vou voltar à brutalidade. Então temos que exercitar isso durante a vida, se a gente quer possuir alguma terra em algum lugar. Se a gente exercitar para ser chamado filho de Deus. Então, essa demência temporária não é coincidência e não é por um acaso que muitas das vezes as pessoas mais idosas, que estão na terceira idade, estão já mais experientes, que sofrem um tipo de demência, muitas das vezes, não em todas, mas muitas das vezes, quando pegam as anamneses da vida, as profilaxias, o histórico dessa pessoa, vai ver que era uma pessoa colérica durante a vida, raivosa, orgulhosa demais, vaidosa demais. Porque essas demências temporárias, passageiras, que o espírito nobre falou, não sou eu. Não vão ficar chateados comigo. Leiam o evangelho e vão ver lá. Ele não deu nem o nome, talvez por falar muito verdadeiramente, ele não quis nem se identificar. Ele botou um espírito protetor para não ser assediado. Então, ele diz que então essas demências temporárias e passageiras, exercitadas várias vezes, quando chega lá com 80, 90 anos, se chegarmos lá, muitas das vezes nós apresentamos doenças da psique, porque nós exercitamos muito a cólera, muitas vezes, que é um somatório dessas muitas vezes que vai, como consequência, acarretar uma doença da psique logo mais, por não exercitar a brandura. E não é para ficar triste, não é para chorar, porque isso a doutrina espírita nos traz como prevenção, porque a gente sabe dessas coisas, mas a gente não exercita. Qualquer oportunidade que a gente tem para exercitar a brandura e a passividade, a gente se encoleriza. Aí entra ano, sai ano, a gente está colérico. Mas só foram algumas vezes no ano, mas vai somar quantas vezes no ano, vezes 2 anos, vezes 3 anos, vezes dá 20 anos de cólera. Aí a gente é muito frágil, a gente é mais frágil do que mal, já dizia a Bíblia. Então, se a gente é mais frágil do que mal, a nossa cabecinha não aguenta, a gente vai apresentar uma doença. Porque o outro me fez, o outro me disse, o outro quis se comparar comigo e eu não aguento. Só daquela pessoa falar, eu já me enervo. Quem se enerva? A pessoa às vezes fala com calma, mas ela é sonsa. Ela é sonsa. Ela ataca a minha ferida. Mas a ferida é de quem? A sonsice é dela. Deixa ela com a sonsice, não sei nem se tem essa palavra.
Sonsice, se não tiver, vai ter. A sonsice é dela, mas a ferida é minha. Então, o que eu tenho que tratar? A minha ferida. Mas o que acontece? A gente quer passar um band-aid, a gente quer maquiar a ferida, quer essa faixa, aí vem às vezes mosquitinhos, e acha que a ferida sarou só porque tirou as... Estou dando um exemplo bem feio, até os mosquitos, as moscas, sabe? Mas a ferida está lá. Então a gente não pode fazer paliativo quando se trata de sentimentos e sensações da alma. Não existe improvisação para a alma, já dizem ensino os espíritos nobres. Não existe improvisação no mundo espiritual. Nós somos o que somos. Quando estamos encarnados, nós ainda temos esse verniz, essa cara de pau, essa sonsice encarnada, mas quando nós estamos em desdobramentos nos nossos sonhos, durante o sono, nós somos quem somos. Nós vamos visitar quem nós gostamos, quem nós sentimos prazer, acordando com raiva ou não. De novo eu fui para lá, me levaram. Esses obsessores são horríveis. Se eles pudessem se apresentar, eu falo, tu que me levou, homem. Tu que me chamou, eu estava quietinho, obsidiando outra pessoa. Eu já tinha até esquecido de ti. Aí tu me chama com teus pensamentos, com as tuas vontades. Então tu é o líder da caravana, mas não é da fraternidade ainda. É a caravana da maldade, caravana da sonsice, caravana da cólera. Por isso que talvez no movimento espírita existe essa seara de trabalho que é a caravana da fraternidade. Quando nós vamos ver, são pessoas que são muito melindradas, são muito enciumadas, são muito nervosas, mas estão exercitando. Não, eu quero fazer parte da caravana da fraternidade. O que é isso? Vai na casa das pessoas. No Brasil existe muito isso, aqui também. Mas no Brasil, por ter muito mais necessidade, talvez, não sei, existe esse movimento espírita praticamente em todas as casas espíritas. E isso que vem, aí vão para as outras casas, às vezes pessoas que estão em estado de saúde, que não podem sair da cama, vão lá visitar, faz o evangelho no lar ali rapidinho, faz uma prece. Então, geralmente, são pessoas que cheias de problema, mas está fazendo parte lá da caravana agora da fraternidade, e não da maldade, que nem uns séculos atrás. Invadiam as casas para matar todo mundo, agora invade as casas para fazer o evangelho. Olha que evolução. Não são santos, longe disso. São caravaneiros que outrora trabalhava para um lado, agora são caravaneiros que trabalham para o outro lado, para o lado de Jesus. Então, quando diz que a demência temporária depende do tempo que nós queremos ficar e nos satisfazemos em estar coléricos, nós somos os responsáveis por esses problemas. Então, as impaciências, as irritações nas e das coisas mais simples do cotidiano sempre está atrelado, isso é o espírito protetor que diz, sempre está atrelado à importância exacerbada que damos à nossa personalidade. Olha que barato, ele vai a fundo. Então, quer dizer que todas as minhas impaciências, todas as minhas irritações, quase sempre, se não todas, está ligada à importância exagerada, exacerbada que eu dou à minha personalidade. Isso é ou não é orgulho? Isso é ou não é uma doença? Porque nós não somos doentes, nós estamos doentes temporariamente, de alguma forma, de algum jeito, alguns mais, outros menos. Então, toda vez que nós damos uma importância muito grande à nossa personalidade, nós estamos contribuindo para o nosso orgulho, nós estamos contribuindo para a nossa vaidade. E se isso não for exercitado durante a vida, depois que a gente já está na melhor idade, é muito difícil. É muito mais difícil, porque nós já estamos mais fragilzinhos. Já nos acostumamos em ser como somos. Doa quem doer, reclame quem quiser que reclame, eu sou assim. Já, não que seja impossível, mas como nós não sabemos
o quanto nós vamos viver, quantos anos, como vai ser o amanhã, porque o amanhã a Deus pertence, nós temos que trabalhar quando? Agora, para a gente possuir já essa calma e essa passividade na terra, agora, porque nós não sabemos que terra nós vamos encontrar, que pairagens nós vamos encontrar do lado de lá. Mesmo sendo espírita, lendo o Pentateuco kardeciano de cabo a rabo, 30 vezes durante a encarnação, saber todas as estrofes, todas as 1019 perguntas e respostas na ponta da língua, ainda assim não sabemos ao certo que terras são essas que vamos nos encontrar e que vamos encontrar. Então, esse espírito protetor, que não deu nome, foi ao fundo para nos ensinar sobre a cólera. E ele diz assim, não que a cólera, não que a raiva vá deletar, vá apagar as conquistas que nós já temos. Não, as conquistas que nós já temos no nosso coração, nós já conquistamos, somos nós. Mas ele diz lá bem simples, ao mesmo tempo bem interessante. Mas toda vez que nós exercitamos a cólera, nós estamos fazendo o mal. E ao fazer o mal, nós estamos deixando de fazer um bem. Então, quando estamos raivosos, nós não estamos calmos. Quando estamos querendo quebrar tudo, nós não estamos rezando. E se nós não estamos rezando, nós não estamos fazendo uma coisa boa. Então, estamos exercitando o mal. Estamos sendo instrumentos da cólera. E nós somos bastante assediados. E para a turba de espíritos que ainda têm prazer nas guerras e no pânico, nos desequilíbrios, nas raivas e nos nervosismos, que querem que as cidades, os estados, os países, que o planeta fique assim por mais tempo, eles querem contratar, o setor de RH deles é bastante eficiente, então eles gostam de contratar pessoas assim. Instrumentos coléricos são um dos mais admiráveis instrumentos para essa turba de irmãos que querem o furdunço, querem a gritaria, querem a discussão. Se um ambiente muito calmo tem um instrumento de cólera ali perturbador, esse é um dos funcionários do mês dessas agremiações. Tem até quadro lá de paletó, gravata e tudo, funcionário do mês. Obsessor do mês. O que mais fez a família se desequilibrar, esse aqui. Ó. O que mais fez a família discutir, esse aqui. E tem lá, se nós não exercitamos o bem, estamos deixando de fazer o bem. Estamos logo, automaticamente, naturalmente, sendo instrumentos. Vamos falar da ignorância. Porque acreditamos que ao saber e termos conhecimentos do que é o bem, do que é sentir ser bom, quando o bem passa por nós, através de nós, é muito difícil nós não... Vou reformular. Não que seja fácil fazer o bem sempre, não. Mas quando nós sentimos o bem passar por nós, todos são conhecedores e sabedores, nós ficamos muito mais saudáveis. Porque ele diz lá, esse espírito protetor, que a cólera, ele, ao não apagar, deletar as conquistas, mas ele nos faz ficar doentinhos. E se ficarmos doentinhos quando estamos muito nervosos, muito raivosos, é prejudicial à vida. E se é prejudicial à vida, nós vamos desencarnar mais cedo. Ah, porque estava na programação dele desencarnar mais cedo? Não, é porque ele exercitou a cólera e a impaciência muitos anos, e esse muitos anos de ausência do bem, ele é somado para tirar os anos de sua vida para você não se piorar, para você não se atrapalhar, não se meter os pés pelas mãos, mais ainda. Então, já falamos dele aqui, Christian, mas não é o meu irmão, é o Christian Samuel Hahnemann, que é o pai conhecido como pai da homeopatia, um médico alemão. Ele desencarnou em 1843. E 20 anos depois, em 1863, ele volta no ciclo mediúnico de Kardec e, com permissão de São Luís, de Jesus, ele fala um pouco sobre
alguns assuntos interessantes do espírito, ele por ter estudado a vida inteira sobre o espírito, a alma, a homeopatia, essas medicações a longo prazo, essas gotinhas, que é a longo prazo. Não é gota agora, amanhã eu já estou calma. Ontem eu derrubei minha casa toda. Tomei homeopatia, amanhã eu já estou um anjo. Com a aura. Não, é a longo prazo. Porque cuidar da alma, salvar uma alma, é uma encarnação inteira e outras mais. Então, ele diz umas coisinhas bem interessantes. Um espírito agressivo, isso é de uma pessoa que é considerado o pai da homeopatia no mundo. Não sou eu. Vão ficar chateados com Samuel Hahnemann, não com o Eric Carvalho. Ele diz assim, um espírito que é agressivo, ainda que tenha um corpo franzino, fraquinho, linfático, a palavra que ele usa, será um espírito agressivo. Graças a Deus, ele não vai ter tanta oportunidade para externar, para materializar essa raiva dele, por ter vindo num corpo linfático, compreendem? Franzino, magrinho, frágil. Mas vai acordar a fera. Só que ele pode fazer tudo o que ele quer de novo? Não. Por quê? Porque ele veio num corpo franzino, linfático, com alguns transtornos, alguns probleminhas que o limitam a não fazer mais o que ele é doido para fazer de novo. Para matar alguém, para pegar e raivar. Mas ele não pode, porque ele é franzino, ele é linfático, mas ele ainda é um espírito agressivo. Da mesma forma que um espírito pacífico pode estar num corpo de um halterofilismo. Ele não usa halterofilismo lá, ele diz um corpo forte, robusto, bilioso, ele diz, algo assim. Ele é um espírito pacífico. E nós vemos isso. Não é o tamanho, a musculatura, é uma conquista do espírito. Eu faço arte marcial a vida inteira, então sou fã do UFC desde o número 1, lá de Denver, no Colorado. Aí, não tem nada a ver isso com a palestra. Apaga, deleta. Tem uma borracha, uma borracha de duas cores, que um lado era branco, outro. Tinha uns 3 lutadores, eu sempre, depois que eu entrei na doutrina espírita, a gente estuda esses assuntos, eu sempre o olhei com outros olhos. Ele era um dos caras mais fortes que tinham. Ele ganhou de todo mundo, e ele era muito bom, muito forte, era um monstro, uma besta. Mas ele falando era impressionante. Todos os repórteres na época, daqui dos Estados Unidos, quando ele foi no Brasil, lutar no Brasil, o pessoal ficava assim, eu tô apaixonado por esse cara. Até homem, mulher, qualquer um, casado, porque ele conquistava todo mundo, que ele era de uma delicadeza, de uma sutileza falando. Até ao comentar na luta, era muito chegava a ser engraçado. Falava, é realmente o que passou. Ele é americano, o que passou é que quando ele veio, né, eu dei um jab, aí ele caiu, eu dei mais uns 3 socos, né? Foi muito legal a minha luta. Achei maravilhosa. Vocês gostaram? O cara era um... Ou seja, é uma prova viva, gente, que isso é inerente do espírito. A raiva, a calma, a paz é inerente do espírito, independe do corpo. Não é o corpo que é forte ou é fraco que vai dizer ao espírito se ele é calmo ou se ele é nervoso. Senão ia ser até mais fácil. Ia ser até mais fácil, mas não é tão fácil. Por quê? Porque não é meu corpo, é o meu espírito que precisa ser tratado. Sou eu, é a minha alma. Por isso que o senhor Hahnemann diz que um espírito não se conserva raivoso, não se conserva colérico, senão porque ainda quer se conservar colérico. Porque se ele quiser melhorar, se ele quiser se endireitar, se ele quiser se acalmar, ele pode. Ele pode. Às vezes eu não consigo sozinho. É o que estamos fazendo aqui. Senão eu estava na praia. Está um mossolão desde 8 horas da manhã, que eu vi ontem. Nós vamos para a praia. Mas
Por que estamos aqui? Porque muitas vezes sozinhos nós não conseguimos. Então, se diz lá Hahnemann, todos, ele não diz alguns, ele diz Kardec, pelo que eu constatei minha vida inteira, e mais aqui na espiritualidade, por eu conviver sempre agora com espíritos nobres, superiores trabalhadores, que já podem dar testemunho, já podem ensinar a humanidade, de acordo com a minha pesquisa, alguns vícios só, outros não, ele diz todos os vícios e todas as virtudes são inerentes do espírito. Pelo amor de Deus, ele só falta escrever, pelo amor de Deus, não basta a minha encarnação inteira, que eu tentei exemplificar, falar isso para o mundo, e no plano espiritual ele constatou mais ainda. Então, todos os vícios, todas as virtudes são inerentes do espírito. Mas quando eu não bebo, meu corpo pede, minhas vísceras, chega até a respirar, chega até a sentir cheiro do álcool, porque já externou para o corpo. Mas não é o corpo que está pedindo álcool, não é o corpo que está pedindo cigarro, o cheiro da fumaça, não é o corpo. Quem ainda estuda a doutrina espírita e diz que é o corpo, está se enganando, porque já sabe que não é isso. Mas é mais forte do que eu. Sim, porque é um vício. E com esse vício está atrelado, às vezes, de muitas pessoas que também têm esse vício. Por que é forte? Por que às vezes, sozinho, se a gente não mudar devagarinho, a gente continua no vício? Porque é forte, nós não estamos sozinhos nessa empreitada. Nem com os encarnados, nem com a nossa turma dos encarnados lá do bar e tal, sem julgar nenhum, nada. Mas são fatos. É a vida que é assim. E a doutrina espírita vem explicar a vida, botar na prática os nossos problemas. Não vem romantizar. Mas é porque você é muito frágil, nós entendemos, por isso que você, toda vez que é convidado a ir para o bar e encher a cara lá até 4 horas da manhã, porque você é um espírito frágil. Não, a espiritualidade superior não vem romantizar. Ela vem ensinar, ela vem revelar, ela vem nos tratar, nos consolar, nos amparar, nos aparar quando entramos aqui caídos, cheio de vício, mas vem nos revelar, nos ensinar, nos dizer que nós precisamos sair desses estágios de vícios, ou se já conquistamos virtudes, porque nós já conquistamos, são inerentes do espírito. E se nós queremos nos aventurar por ainda alguns anos nessa aventura de portas abertas para tudo, nós vamos, com certeza, arcar com as consequências, porque cada um a sua obra. Nós não vamos se responsabilizar pelos erros dos outros. Mas às vezes podemos nos perguntar, mas a minha família veio de tudo um pouco. Veio o transtorno disso, transtorno daquilo, limitação disso, tal. Aí o gênero da prova para o seu núcleo familiar era esse de tudo um pouco, mas ele responde por ele, por isso que ele é assim, você responde por você, por isso que você é assim, cada um, ninguém transfere culpabilidade, ninguém transfere responsabilidade. Se eu tirei a vida de alguém, então, mas aí ele me perdoou, beleza, ele perdoou, mas eu ainda vou ter que fazer algo para reaver com a balança divina, ou com ele, mas às vezes ele já me perdoou, já está em outros patamares, mas o gênero de provas com uma outra pessoa é a mesma, então eu posso pagar, se não é muito essa palavra, com outras pessoas, no mesmo gênero de prova, não necessariamente entre a figura A e a figura B, porque às vezes a figura B já está, como falamos, em outros patamares, já nos perdoou, já está livre, já está tranquila, já entendeu que a gente é mais frágil do que ignorante, do que malvado, e a gente não, é que se prende. Então, se sabemos disso, é mais fácil, pelo menos se já entendemos isso, é mais fácil nós exercitarmos. É mais fácil a tentativa do exercício, porque agora nós somos conhecedores. Nós aprendemos, já lemos através de histórias que existem nos livros, nas palestras. Então, isso tudo é para nos
ajudar. E na parte seguinte, tem assim, então o que que nós temos que fazer para nos ajudar a exercitar essa brandura toda, essa tranquilidade toda? Aí vem lá o teminha, a afabilidade e a doçura. Nós temos que ser afáveis com o outro e sermos dóceis com o outro. Assim como Jesus Gonçalves, é Jesus mesmo, tá, gente? Não é Jesus, não. É um acento agudo no E. Jesus Gonçalves era o nome dele. Do mesmo jeito que ele era dócil, que ele era afável com Chico, com as pessoas do convívio dele, ao exercitarmos a afabilidade e a doçura, nós não estamos sendo coléricos. E a materialização, tem lá, a materialização do amor, se assim podemos dizer, que amor é um sentimento, né? É uma vibração, é um... Como a gente vai se materializar o amor? Tá aqui, eu quero comprar 3 amores, vou ali no Walmart comprar 2 amores, uma paciência e... Não, a gente não pode, mas a gente materializa o sentimento como um dos exemplos tem lá no Evangelho, sendo afável e dócil com a outra pessoa. A gente não precisa dizer, a gente já está materializando o amor. Porque ao ser afável e dócil, a gente naturalmente não tem espaço para ser colérico. E só é afável e dócil com quem a gente já tem simpatia. Mas com quem a gente não tem, aí que a gente tem que ser mesmo. Aí já é da minha cabeça, tá? Não tá lá no Evangelho, não. Mas como eu vou ser afável e dócil se eu odeio aquela pessoa, quero dar um soco no queixo dele, que como eu treino, é fácil ele cair. Eu já sei até os pontos. Não adianta dar, é no queixo. Pof. Se eu quero dar um jab, um cruzado no queixo dele, pô, como eu vou ser afável e dócil? Mas é aí que tem que ser. Porque durante a calmaria, durante o mar tranquilo e calmo, é fácil, você olha o pôr do sol, olha as gaivotas, olha uma aguinha tranquila, azul, olha os peixezinhos ali. É muito fácil ser legal, ser afável, ser dócil. Agora, vem uma nuvenzinha mais escura, blé, começa a chover, aquele maremoto. O que os pescadores, o que os apóstolos, eles não se desesperaram? E Jesus se desesperou? O que Jesus fez? Até dormiu. Nossa, maremoto até me deu uma calma. É igual comissário de voo, avião lá turbulento, os comissários dormindo. É a paz, é a tranquilidade, é a experiência, é saber que aquilo ali é só uma turbulência passageira. E os passageiros estão lá, meu Deus do céu, Pai Nosso, que no céu. O comissário dormiu comendo. Esse peixe é uma delícia. E o avião, é a experiência, é a confiança. Então, da mesma forma que nosso Senhor Jesus até dormiu e depois acordou, calma, confia em mim. Calma, estou aqui com vocês, na mesma embarcação. É isso, eu estou no leme, porque vocês estão desesperados, por quê? Então, da mesma forma, nos momentos mais fáceis é legal, é fácil demais ser afável e dócil. Agora, num ambiente de discussão que precisa de alguém dócil e afável, no momento que o teu chefe, gente boa, teu gerente bem legal, gente boníssima, que chega perto de você para lhe dar aquelas instruções, aí como é que você vai ser dócil e afável? Mas é aí que você tem que ser dócil e afável, nos momentos mais difíceis, porque aí nós estamos exercitando, nós vamos tentar já estar possuindo algo dentro de nós para ser diferente. Porque senão, se todas as vezes que nós temos a oportunidade de exercitar a afabilidade e a doçura, nós continuamos coléricos, primeiro porque ele já sabe que eu sou assim. Aí a gente começa os desculpismos. Todo mundo da minha família sabe que eu sou assim, que eu tenho uma personalidade forte. É uma característica bonita, né? Não, eu tenho uma personalidade forte. Mas lembra que nesse mesmo capítulo diz que toda vez que damos uma importância muito exagerada, exacerbada, a nossa personalidade, não tem esse negocinho, não, de a minha personalidade é forte. Não, eu tenho um espírito orgulhoso, vaidoso, talvez até ainda malvado, e está dizendo para todo mundo com essas palavras bonitas que você tem uma personalidade forte. Aí o que tem a personalidade fraca, isso é um Zé Ninguém, é o calmo, é o dócil, é o brando. Então quem já conquistou o quê? Quem vai ter que suar mais e se sacrificar mais para conquistar a terra?
É o Zé Ninguém ou é o da personalidade forte, doa quem doer, eu sou assim? Tá lá no vários exemplos estão nos livros de Kardec, é impressionante. Lá em casa quem manda sou eu. Quem nunca leu essa frase? Lá em casa quem manda sou eu. E deve se perguntar, e és amado? E és amado? Mandar é fácil. Eu mando aqui em casa, quem manda sou eu. E diz lá no Evangelho, muitas das vezes essas pessoas não precisam nem sair do Evangelho, gente. Não precisa nem romancear ali, não. Evangelho, direto. Lá em casa quem manda sou eu, tá? Mas já perguntaste se é amado? Primeira pergunta. Segundo, quase sempre dessas pessoas que lá em casa quem manda sou eu, é quem é na rua, é um... Desculpa, senhor. Mas lá em casa, por quê? Porque subjuga aqueles espíritos. Por alguma razão. Então lá em casa é o machão, é o brabo, na rua, sim, senhor, ai, não me bate, eu não vou te bater não, eu estou mandando tu fazer uma coisa, ai, cuidado. Aí lá em casa vira um animal, vira o bruto, que por isso que a espiritualidade diz que nós não estamos muito mais próximos do bruto do que da angelitude. Aí é uma comparação, e se é uma comparação, a gente fica ferido, porque toca no nosso orgulho. Eu sou bruto? Não, eu tenho uma personalidade forte. Eles me conhecem, minha mãe me conhece, minha mãe está aqui, veio lá do Brasil só para confirmar que eu tenho uma personalidade forte. Pessoalmente. Então, olha, isso aí ele já sabe. Isso aí ele já sabe. Eu sempre digo, aqui volta e meia eu solto os meus vícios. É uma terapia. E é uma terapia, claro, para quem vos fala, muito. Então, quando a espiritualidade diz que a afabilidade e a doçura é um exercício, uma materialização do amor, gente, são espíritos nobres que já passaram por tudo isso que a gente está passando, porque às vezes a gente fica com raiva desses espíritos protetores, né? Eles sabem de tudo. É muito fácil tu daí ficar falando, pô. Quase a gente já, o Chico tinha muitas vezes que Chico só faltava verbalizar isso para Emmanuel, às vezes ele devia ficar até com raiva, porque ele é um espírito evoluído, Chico, lógico, mas é um ser humano, né? Estava no corpo, cheio de doença, problema, pobre, sem dinheiro, precisava de ajuda, vivia com salário mínimo e Emmanuel ainda via o tempo todo, tá errado, faz isso. Não, saiu, volta. Não, levanta. Não, pede desculpa. Não, que ele devia estar, meu Deus, tu sabe de tudo agora? Mas sabe, por quê? Porque já passou por tudo isso. Ninguém é um espírito nobre, um espírito superior, se não já passou por tudo isso, mais ou menos. Igualzinho não, mas já passou por X número de gêneros de prova, e que qualquer vício que o seu tutelado, que a humanidade esteja passando, ele lembra, opa, eu já passei. Eu sou um professor, eu sou um mentor desse assunto. Eu posso ensinar. Porque já é superior. E se é superior, é porque sabe mais do que o inferior. Ninguém está lá no Evangelho também. Ninguém vai para uma guerra e coloca toda a tropa sob a responsabilidade de um soldado. Eles colocam toda a tropa sob a responsabilidade de um general. Porque é o cara mais experiente, que já foi soldado, cabo, blá, 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 blá. Se não teve quem indique, esqueminha, né? Vamos dizer, ele subiu bonitinho em todas as hierarquias militares. Então, ele tem experiência, ele tem conhecimento. Então, ele é o general. Então, ele vai liderar a tropa, não o soldado que acabou de entrar. Está pintando a cerca lá, ainda, cortando a grama, não sabe nem o que é nada. Tendo dito isso, devemos exercitar a doçura, porque, primeiro que é doce, deve ser mais gostoso, né, do que a cólera. A cólera. Eu que, como gosto mais de doce, ser dócil deve ser melhor. Faz bem. É só nós nos repararmos quando estamos no meio de uma discussão e a gente fala assim, dessa vez eu não vou levantar a palavra. Vou deixar a minha esposa achar que ela está certa. Dessa vez. Desculpa. Aí, daqui a pouco, olha, vamos para a praia mais tarde? Ai, tá mudando de assunto, não sei o quê, mas se a gente não usar dessas estratégias, dessas ferramentas, o maridão, a esposa vai o resto do dia, mano. Então, quando é que a gente tem que exercitar, tentar ser afável
doce, dócil, dentro de casa, com os maridões, as esposas e os filhos bem educadinhos, que quase não nos dá trabalho, são só anjos, são da nova geração, XYZ, sei lá, almas cristalinas, diamantina, colocam tanto nome, aí o bicho é cheio de problema, meu amigo. Aí tu quer mascarar porque ele é um anjo, porque ele... Não, gente, é problemático, tem precisa de evangelização, sabe qual é a religião que for, precisa se educar, precisa de uma religião, precisa de uma família, precisa de um esporte. Eu sugiro arte marcial, não tem, todos os esportes são maravilhosos, mas se perguntar aí tu, Eric, qual é a arte marcial? Qualquer que ela seja, coloque seu filho, deixa ele se embolando lá, mano, deixa ele sendo estrangulado, dormindo, acorda, ai, me estrangularam, eu dormi, mas tu foi lá pro mundo espiritual, tu voltou mais feliz, mas ele me finalizou, eu não queria dar... Tem uns que são finalizados, quer matar o outro, quer morder. É criança, quer morder o outro porque foi finalizado. Eu não, calma, não morde não, você não é mais cachorro não, agora você já é um ser humano, você já saiu do reino animal, você já está no reino hominal, pessoazinha. Aí vai, 5 anos é uma outra pessoa, mais confiante, concisa, não morde mais ninguém. Só pensa. Rosna. Ops, calma, sit. Aí senta. Entendeu? Então, é assim que nós devemos nos domar, porque senão nós vamos passar por esta encarnação mais sendo coléricos do que sendo afáveis, do que sendo dóceis. Mas como um assunto de brandura e passividade, eles gastaram tanto tempo falando sobre a cólera. Justamente por isso, porque a humanidade está mais encolerizada do que pacífica. A humanidade está mais raivosa e mais doente do que saudável. Qualquer jornal, qualquer TV, qualquer mídia, a gente vê, se a gente fizer uma estatística, é mais coisa ruim do que coisa boa. Então, instrumentos para a maldade, para a ignorância, para a belicosidade, obrigado, nós temos muitos, nós somos muito assediados e com muito sucesso nós estamos contribuindo para a maldade do mundo, se a gente não mudar. Mas a culpa é do presidente, que ele adora... Tá, mas ele está lá por algum motivo, liderando por algum motivo, e nós estamos na nossa casa, liderando a nossa casa. Se colocarmos o poder na nossa mão, que um A, ou B, ou C tem, nós iríamos fazer igual, ou pior. Porque às vezes somos mais orgulhosos, mais vaidosos, mas nós não temos esse poder todo, essa autonomia toda. Por enquanto, subjugamos só os nossos entes queridos. Mas e se tivéssemos uma cidade, um estado, um país? O que iríamos fazer? Então, antes de julgar o A, o B ou o C, nós devemos, primeiramente, dentro da nossa casa, do nosso lar, tentar exercitar a afabilidade e a doçura para tentarmos sermos brandos e pacíficos. Por isso que naquela tarde, lá da época de Jesus, quando ele convidou, não todos, não sei porquê, mas convidou alguns dos apóstolos para seguir com ele, talvez aqueles que mais precisassem ouvir de mais perto, porque já estavam dizendo que Jesus ia falar alguma coisa no monte, num relevo, numa montanha, pode ser o nome que for, e já tinha muitas centenas de pessoas lá. Então, Jesus convidou alguns apóstolos. E dizem que as brisas que envolveram Galileia, elas se impregnaram da virtude indestrutível e indelével e poderosa das palavras de Jesus. E essas brisas, sob uma determinação superior a Jesus, deveria ficar na Galileia por um tempo para reverberar, para impregnar ali todos os aflitos e os doentes. Mas tem uma reticência aí nessa frase. Ninguém disse que a determinação superior informou, ordenou que essas brisas ficassem só na Galileia. Há relatos que o que foi verbalizado por Jesus
no monte, as bem-aventuranças, elas tinham que ficar na brisa atmosférica do planeta Terra pelo tempo que for necessário. Isso muita gente não sabe ou não tem escrito, então a gente tem que prestar atenção nessas brisas. Como está tudo nublado, fumaça, calor, buzina, mas a brisa está na atmosfera, a mesma brisa da época da Galileia. Agora a gente tem que ter vontade, a gente tem que querer respirar essa brisa, porque ela é, de acordo com uma determinação, uma obediência superior até o próprio Jesus, que o que ele falou ali das bem-aventuranças ficassem para toda a eternidade, por um tempo indeterminado, até que tudo isso aí que a gente vê, um país atacando o outro em guerra, aquela coisa no ar, aquele peso atmosférico se renova. Essa brisa ela fica no planeta para equilibrar, porque senão nós já tínhamos nos destruídos todos, uns aos outros, se não são essas brisas. Então, por isso que ele falou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E todos nós somos filhos de Deus. Obrigado.